as aulas. Uh, 15% da escola são rapazes estrangeiros, certo? Ou é 15% dos rapazes? 15% são rapazes estrangeiros. São ao mesmo tempo rapazes e estrangeiros, vamos dizer assim. Sim. Então são 60% de raparigas. Então 25% serão rapazes portugueses. Ó, primeiro a gente tem que focar no que o problema está pedindo, meu caro. O que o problema está pedindo? Ele quer saber a probabilidade do estudante escolhido ser português, ok? Mas sabendo que é um rapaz, ok? Então, uma probabilidade condicional. É uma daquelas probabilidades que você tem que dividir uma probabilidade por outra, né? Bem, eu vou só recapitular isso. É bem mais simples do que as combinações que a gente vinha fazendo. Eu acho que tu vai lidar bem. Só deixa eu colocar um espacinho aqui melhor. Esse negócio é o seguinte, ó. Eu não vou falar o que tu tens que fazer exatamente aqui, mas a probabilidade condicional significa da seguinte forma. Digamos que tu queira saber qual é a probabilidade de que ocorra A, sabendo que ocorreu B. É a probabilidade, veja só, da união dos eventos, ou seja, a união de A com B, dividido pela probabilidade de que ocorra B. Ok? Então agora você tem que definir o que é A e o que é B para o seu caso. Tenho de estabelecer as probabilidades de ser português, rapaz, estrangeiro e rapariga. Exato. Como a gente está interessado em saber exatamente qual é a probabilidade de que o rapaz escolhido, né, seja português, sabendo que é rapaz, né? Então, pelo menos o cara aqui de baixo, supostamente você já sabe, né? Aqui tu tens que colocar a probabilidade de que seja um rapaz. Qual é a probabilidade de que um aluno aleatório que você escolha dessa escola aqui seja um rapaz? Você sabe? 40%. Perfeito. Então você já sabe que é ali embaixo 40%. Agora tu tens que pensar na probabilidade ali da interseção dos dois casos, né? Então a de cima seria rapaz e português. Exato, a gente quer saber a probabilidade de ser rapaz e português. Eu tenho uns alunos que eles gostam de tipo pensar que na escola tem 100 alunos, entendeu? Assim talvez Sim. fica mais fácil de pensar, né? Em cima seria. Pois, mas o ser português é que eu não sei quantos é que são. Então você não consegue descobrir a interseção ali entre ser rapaz e ser português, é isso? Sim.
Certo, bem. A gente, de fato, não tem essa informação explícita, mas a gente tem algo explícito aqui. Né? O que a gente tem explícito é essa informação muito boa aqui, ó, Uhum. que 15% são rapazes estrangeiros. 15% são rapazes estrangeiros. Muito bem. Então, tu tem que pensar que essa relação de ser rapazes estrangeiros tem a ver com ser rapazes, né? Uhum. Então, Então talvez uma seria 25. subtração te... Opa, isso mesmo. É isso aí. A subtração, exatamente. A Então aquilo é subtração vai te dar... Oi? vai dar 25. Vai dar 25, isso mesmo. Isso é uma daquelas contas em que a interseção usa-se como vezes ou não? Como assim, com vezes? Não entendi. Há algumas em que a interseção usa-se como vezes, como multiplicar. Ah, sim, entendi o que tu quis dizer. Bem, vai depender do que tu estás pensando, né? Tem, de fato, algumas que as interseções se dão com vezes, mas por quê? Porque são variáveis independentes. Né? Uhum. E meio que aqui não é bem independente assim, né? Porque tem rapazes que são portugueses e rapazes que são estrangeiros, então se tu multiplica, existe uma relação ali. Então aqui no caso, tu tens que utilizar essa equação mesmo aqui, tá? Da probabilidade condicional. Agora essa interseção aqui, né? Tem que Faltava ser, informação para tu fazer por vezes, vamos dizer assim, né? Não sim. tinha as informações. Esse aí, o PAB fica para PA de A mais. Como é que era? Não, tu Já já não tens lembro. essa resposta. Tu já tens essa Ah, resposta. Tu acabou de me é falar. 25. 5, exatamente. Ok. Então ali em cima é 25, embaixo a gente já tinha concluído que era 0,4, lembra? Uhum. Isso. 62,5. Ok. Quando fizeres a resposta, então, Sim, quando deu tiveres a conclusão, 62,5. 62,5. Ah, então a probabilidade dele ser português, sabendo que é um rapaz, né? Uhum. 62,5. Pô, tá virando quase a probabilidade de a pessoa ser português em Portugal, né? Porque o que tem de gente de fora aqui, né? Yeah. Não sei, tu mora em Lisboa, deve ser pior aí ainda. Ou, quero dizer, mais Sim, gente, sim. né, de fora aí. Né? Eu sou de fora, tô falando que é pior. O que eu quero dizer é que tem muita gente fora aqui, por exemplo, em Braga tem, nossa, muito chinês. Quando eu vou no centro, vejo muitos É. chineses. Além de brasileiro, é claro, né? E também tem muito angolano aqui. Pode crer. E o que eu acho muito interessante é que a cultura na Angola é muito mais parecida com a cultura de Portugal do que o Brasil. O Brasil, quase Depois nada assim, de Portugal. Oi? Angola foi uma colónia portuguesa até muito depois de. Muito recentemente, tu queres dizer, né? Sim, foi algumas dezenas de anos, mas Sim. já não foi há muito. Eu vou lhe dizer que quando eu dou aula para angolano, né, eu tenho até medo, porque a física lá, pelo menos na escola portuguesa de Angola lá, porra, cara, é muito difícil. Meu Deus, é mais difícil que daqui, mais difícil que do Brasil. Mas pega pesado. Muito bem. Aqui eu acho que é um outro probleminha de probabilidade para você dar uma lida, meu caro. Ou nem é, meio que probabilidade. Meio que, meio que.
14. Diga. Não são. Ah, o treinador também, ok. Oi, como assim? Não tinha reparado, também estava ali o treinador. Ó, esse aqui é aqueles problemas. Uhum. Lembra daquele problema que a gente fez algumas vezes da reta? Que tinha uma reta em cima, uma reta Sim, embaixo, tinha sim, uns sim, pontos. sim. Então, é aquelas combinações de multiplicado por combinações, multiplicados por arranjos, multiplicados por fatoriais, né, que indicam permutação. Então é um problema como esse, tá? Uhum. O problema é que o treinador também pode ir num carro diferente, certo? Cada vez. Sim, 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 sim. Tens que multiplicar por 2, então, Pois, acho mas que. não, agora que eu estou a ver, se tem de ir dois de cada sexo, dois jogadores de cada sexo, quer dizer que no veículo. eh, no automóvel de 5 lugares tem só obrigatoriamente tem só um dirigente e dois jogadores de cada, porque só há espaço para mais quatro. Certo. Parece bom, parece bom. Ó, eu acho que a gente tem que pensar nos dirigentes primeiro, tá? Acho que foi uma boa tu começar por aí. Vamos pensar assim. Tem 3 dirigentes, certo? Uhum, A sim. gente escolhe 2 para conduzir as viaturas. Então, qual é o número de possibilidades disso, né? Para fazeres isso, acho que como combinação tu consegues, né? Sim, no primeiro automóvel ponho três, que são Melhor, os três que mas é melhor podem. fazer uma combinação, né? Sim, É 3 de 2 em 2, então é aquela combinação lá, né? 3, 2. Então, por hora, né, veja que o problema ele não está pedindo para tu, de fato, chegar no número, né? Ele está pedindo só para que você escreva a expressão, sim. ok? Então a gente pode falar desse primeiro momento aí, né, da questão dos dirigentes. A gente pode escrever assim só para começar, né? Deixa eu colocar aqui embaixo. Por que tem a ver com Holanda aqui? C de 3, 2, né? Porque tu vai pegar os 3 dirigentes, tu pode organizar de 2 em 2, certo? Bem, esse Sim. é uma primeira análise aqui que dá para fazer. Então já temos esse primeiro elemento aqui. A gente vai ter que ter uma série de multiplicações, né? Então tu pode ir pensando nas próximas aí. Mas como tu falou aquela coisa da viatura, né? Que é só. Sim. Pode ser de duas formas diferentes, né? Então a gente pode fazer o seguinte, olha só. Uma coisa que eu não te mostrei. Se a gente tem 2, né? Que é o caso ali, as duas, os dois veículos. A gente multiplica por 2 a combinação para as possibilidades, né? Uhum. Certo? Porque tu tem a possibilidade. Como tu tem duas possibilidades, porque eles podem trocar ali de carro, né? Isso aqui pode ser simplificado da seguinte forma. Sabe, como ele está querendo só a expressão, vamos deixar uma expressão bem bonita, tá? Esse A é de arranjo. Porque na expressão do arranjo, tu tem, né? Ou melhor dizendo, na expressão da combinação. Você tem assim, né? N fatorial, N menos M fatorial, M fatorial, certo? Se não Sim, tivesse esse cara aqui, viraria um arranjo. Então, como a gente está multiplicando justamente aquele cara ali de baixo, essa combinação vira um arranjo, entendeu? sim. Mas eu só estou falando aqui uma questão estética, bonitinha aqui, só para tu ter umas primeiras ideias. Tá bom? Temos aí o nosso arranjo. Eu acho que você pode pensar um pouquinho mais nos próximos. Estava a falar em coisa. Mas ainda vai faltar um 2 fatorial para as raparigas ou os rapazes que ainda não foram. Nesse carro, ou não? Ah, tem muita coisa ainda que vai faltar. Sim, Mas eu mas tô no primeiro falando caso. só ali da questão dos dirigentes ainda, beleza?
Ok. Então esse 2 fatorial não é dos rapazes nem das raparigas? Não, esse 2 fatorial, ele tem a ver com a mudança de posição de quem conduz Ah, ok, ok. os Sim. veículos, ok? 3A2 vezes 5C2 Aham. vezes 5C2. Eu vou escrever aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Isto é do carro. Tá, então tu queres que eu escreva o quê? 3 vezes 3A2. 3A2? Sim, Ou tu quer me dizer o arranjo de 3 em 2? sim, sim. Pois eu escrevo no meio. Não, tudo bem. Assim mesmo, pode ser também. Tem várias E anotações. o 5C2 vezes 5C2 vezes 5C2. Que é. São os rapazes e as raparigas que podem ir no carro. Perfeito. E depois soma-se o resto é para somar também. Somar ou multiplicar? Pois, entre os carros era isso que eu se somam ou multiplicam. Tens que multiplicar, né? Porque se tu Ok. muda ali a combinação, né? Mas tem um detalhe. Esse A aqui, eu tô achando. É porque tu tá se pegando esse e multiplicando já, né? Isso. Sim. Então eu vou até. Eu pensei que por um momento tu tava falando de outra coisa, mas tudo bem. Essa aqui já é a tua resposta final ou tem mais alguma coisa que tem que ser? Não, isto é só do carro do automóvel de 5 lugares. Tá bom. Agora faltou de outro. Então E o tem outro também, vamos seria. dizer assim, a forma que essa galerinha pode se organizar nos carros, né? Sim. né? Vamos pensar só nesse pedaço aqui, por enquanto. Pensar nos 4 jogadores ali trocando seus lugares. Né? Depois temos um Porque treinador que vai estar sempre no carro. e tu tem No... 4 posições ali que tu pode permutar, certo? Sim. Então tens que multiplicar isso aí por alguma Por coisa, não? 2 fatorial. Ou 4. Ou 4 3. fatorial, porque são 4 Sim. posições, né? Ok. Isso. Fica entre parênteses. Dá pra dizer que é. Bem, a ordem que tu multiplica não importa muito, né? Então a gente Ok. coloca o 4 fatorial Sim, aqui. sim. Sim. Veja que dessa vez não deu pra cortar com ninguém aqui, né? Pra ficar bonitinho. Como assim. Tá bom, então por hora eu vou apagar isso aqui para não causar confusões. Vamos lembrar aqui do que se trata esse negócio, né? Sim. O que é cada um. Eu vou escrever aí embaixo cada um para tu pegar e para ler depois. Isso aqui é a combinação dos dirigentes em 2 carros, para resumir assim, né? Ou seja, esse é já dos 2 carros. Já não Isso. precisa de fazer mais. Ok. Arranjo dos atletas, né? Em seus suas 4 posições diferentes dentro dos carros. Mas ainda tem uma coisa. Da carrinha grande. Isso, exatamente. Onde tem um treinador, ou seja, vezes. A gente tem que pensar nas pessoas que estão sobrando, né? Sim, é o treinador, 3 rapazes e 3 raparigas. E os treinadores também, os dirigentes, quer dizer. São quantas pessoas ao total? São 2 dirigentes, um treinador. São 9, mas é 2 dirigentes, um treinador, 3 rapazes e 3 raparigas. 10 pessoas, né? 9. São 10? 9. 9? Sim, o carro leva 9. Certo. Faz sentido. Não, deixa eu confirmar. 3 dirigentes. 3 dirigentes. Eu tô contando os dedos aí. 3 dirigentes. Um treinador. 5 jogadores do sexo masculino. Sim, são 14.
14, tu viajou. É que são os 14 lugares ali que ele tá falando até. Beleza. Quantas pessoas já foram organizadas aqui? Porque basicamente o que tá faltando pra gente. Depois, se for a contar com os treinadores, são menos. Mas não sei. Os treinadores já estão arranjados, certo? Uhum. Ok, Já então só foram falta 7. 8, né? Porque um dirigente não tá Sim. dirigindo, né? Sim. 8, né? Falta colocar a permutação dessas 8 pessoas. Fica Carrinho. 3C3 ou 5C3? Como os jogadores. Oi, como assim? Não entendi. Os restos dos jogadores fica 5C3 aos 5 jogadores para 3 lugares ou fica os 3 jogadores que faltam para 3 lugares? É 5C. sempre, é sempre o número maior antes, né? Independente do que tu tá Sim. se tratando. Mas de toda forma, tu tens que pensar assim, para ser mais direto ao ponto, que tu tens 8 pessoas ainda que vão se organizar de formas diferentes, né? Sim. Permutando suas posições. Então, 8 fatorial, certo? Sim. Isso agora multiplicado por esse cara aqui, por essa primeira assunção que a gente fez. Mas ninguém aí que ficou de fora, né? Dirigentes, a combinação dos atletas. Então, e no outro carro? E os que vinham no outro carro? São só 2 carros, né? É só preciso fazer isso, não é preciso dizer Só. que era 5. Falta 3 jogadores para 3 lugares. Mas isto dá 1, né? Isso. Ok. Aí, ó. Então acho que é essa expressão, né? Sim, o treinador também só é 1. Pois, fica 8. O fatorial ficava vezes 1, vezes 1, vezes 1. Ok, já percebi. Você viu? É isso aí. Então, organização dos dirigentes, combinaçãozinha ali, vezes a permutação e a permutação do outro carro. Perfeito. Muito bom. Muito bom. Vou pegar uma outra de probabilidade aqui. Tu acha que teria conseguido fazer sozinho essa aqui no exame? Essa aqui já foi mais difícil que a outra, né? Não, isso dá mais um bocadinho que eu estes últimos tempos tipo, muito ocupado. Ah, sim, é que faz um tempo aí que a gente não conseguiu, né? Fazer aulas. Mas hoje a gente tá pondo aqui paulada atrás de paulada. Uhum. Dá uma lida aí. Pô, eu falo paulada sem saber o que significa aqui, vai que significa um palavrão. Paulada no Brasil é tipo coisas complicadas acontecendo com força. É, basicamente uma coisa. Eu falei sacola esses dias para um professor aqui de Portugal e ele achou estranho. Não sei se Pois, sacola é um palavrão, alguma coisa. não sei qual é, só uma saca mesmo. É, bem, na hora que eu falei sacola, ele riu. Achei eu achei que ele estava rindo por causa de alguma Sacola. conotação sexual que a palavra sacola tem. Pois é capaz de ter, mas é só um segundo, a minha chefe está-me a ligar. Tá.
Ok, vou bem. Muito bem, muito bem. Então vamos dar uma lida nesse outro enunciado gigantossáurico aqui. Esse do um terço das raparigas tem 15 ou 16 não é certo? Ou tem ambos 15? Um terço tem 15 e outro terço tem 16? Ah, essas tuas perguntas. Calma aí. Fala de novo, por favor, só um segundinho. Deixa eu dar Ou uma seja, respirada aqui. diz Pode que falar. um terço das raparigas tem 15 ou 16. Ou seja, não se sabe se é 15 ou 16. Perfeito. Ok. Está entre ali 15 e 16, perfeito. Bem, vamos focar no que o problema está pedindo primeiro, né, Miguel? Eu estou só a marcar tudo o que diz. Ah, perfeito. Determine a probabilidade do grupo constituído por Uhum. 5 alunos, né? Então vai ser ali uma combinação, porque tem uma carambada de alunos, né? Tem 30. Sim. Mas vai ter que ser uma combinação desses 30 em 5, assim, num primeiro momento, né? Pelo menos a parte de baixo ali da probabilidade, que são todas as possibilidades, né? Agora a parte de cima que vai ser a treta. Ok. Hum. Pronto, então nós sabemos que 2 terços dos rapazes têm 15 ou 16 também. Isso. E 2 terços das raparigas têm 17. Ok. Aí já tem bastante informação, né? Eu acho que é uma daquelas situações boas de. Bem, talvez misture tudo, melhor não. Bem, tu sabe que 60% é rapariga, né? Sim. E que 40% é rapaz. Então tu já tem como descobrir exatamente quantas são garotas e quantos são garotos, então, né? Uhum. Se 60% de 30, 30, né? Quanto é que é 60% de 30? 18. Exato. Ok. 4 rapazes têm 17. Depois 12 raparigas têm 17. 12 tem 17. 12 raparigas, sim. São 18 raparigas e 2 terços. Ah, calma. Não, estou aqui a fazer qualquer coisa errada. Um terço rapazes têm 17. Ah, não, 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 não. Eu esqueci-me aqui do A. Não, não. Bem, 12 raparigas tem 17. Ah, não, sim. Porque Pois, tu 12 fez a raparigas. subtração lá das que tem 15 e 16. Sim, 15 ou 16, sim. Isso vai anotando aí, isso aí. Então tudo certo, tudo certo. André e Beatriz têm 16, portanto, menos um. Um rapaz tem 16. Uma rapariga tem 16 também. Portanto, 7 rapazes têm 15 ou 16. 27? 7, 7, 7. 7? Uhum. Não Raparigas são 8 13. não, cara? Pois, a contar com o André, sim, são 8. Ah, então tá Ela bom. põe o André de lá. Hum,
E 5 raparigas têm 15 ou 16, pronto. E a pergunta é. Ok. Isto não é preciso ser por ordem, não precisamos saber a ordem dos rapazes aqui. Dos rapazes, não, tipo dos carros. É só Ah, um grupo. acho que não tem ordem aqui não, tá? Ok. Não falou nada sobre isso. Seja 4C2. Ah, dois jovens, ok. Nós sabemos quantos jovens é que têm 17. São 4 rapazes e 12 raparigas. Portanto, é 12, 16. 16, isso. Isso Tem deve ser 17. 55%. Uma coisa E assim. quanto que tem entre 15 e 16? O resto para dar 30, que é 14, né? Sim. Muito bem. Eu tenho a descobrir quanto é que isso é em 30 está para 100. Então 16 está para. Ou seja, Tem que fazer aqui de novo umas combinaçõezinhas, né? cinquenta e três vírgula três por cento são. Têm 17 anos. 53, hã? 53,3333% têm 17 anos na turma. Tá, mas não é bem essa pergunta, né? Uhum, sim, estava. E depois eu posso só pôr 16 c 2. Ou. Ah, não. Ó, vamos com calma, vamos com calma. Sim, De sim, sim. novo, vamos pensar naquela ideia de multiplicação de possibilidades, né? Então, a primeira coisa que a gente tem aqui é que pensar ali na André e no Beatriz, né? No André e na Beatriz. Eles já estão fixos ali na parada, certo? Sim. Então, é isso. Então, né? Você não tem muito o que fazer quanto a isso, beleza. Agora, é porque quando eu estou muito nessa de pensar em multiplicação de combinações agora. Então seria a combinação de 2 em 2, né? A gente pode pensar dessa forma ali, o André e a mina ali. 2 em 2, certo? Ah, claro. Ó, probabilidade é sempre a quantidade do que tu quer pelo que tu tem. Né? O que tu tem aqui são os 30 alunos, certo? Sim. E tu tens tens que organizar em 5, né? Então, essa seria a quantidade total de possibilidades. Agora tem que colocar as possibilidades do teu caso. Então tá aqui, já pegamos os dois ali, André e Beatriz. Agora, o que mais nós temos? Veja, quantos alunos a gente tem com 17 anos? Diz aí. 16. Isso. Quantas formas, então, a gente tem de fazer isso? De pegar dois alunos? 16 C2. Isso. Muito bem. O que mais a gente tem que fazer? 14, os 14 rapazes 15 ou 16, menos 2, são o Calma André aí e com a 14, né? Beatriz. Porque tem que excluir o André e a Sim, Beatriz. fica 12. 12 C2. 12 Dois? C1. 12 C1, Isso. Isso aí. que é 12, acho eu. Pô, cara, você tá bem pra quem tá um tempo aí parado. Ah, não é C1. Não. Pois é 12. 12 e 1, certo? Sim. Eu estou a dizer que dá 12 no final. Esse. Sim, sim. E acho que é essa a conta. É isso. Resolve isso, pronto.
uma coisa que eu não percebi, esse C2 vezes 2 é o quê? É a Beatriz e o André. Mas como é que isso fica matematicamente? O, o C2 vezes 2? Não, não é 2 vezes 2, é 2, 2, é Ah, vírgula ok. 2. Que merda. Te confundi aqui só para explicar o mais básico do problema. Mas é isso, pegou a ideia agora? Sim, sim. Então tá bom. Aí sim. Pô, mais um probleminha de combinação feito, hein? Caramba. Valeu Este a era. pena. Ah, pois é dividir pelo total, sim. Tem que dividir pelo total para ter a probabilidade, né? Isso. Poxa, valeu a pena ter estudado aqueles negócios lá, porque foi pesado. Agora nessa prova já não tem mais problemas de combinações, tá bom? Dá uma olhadinha então na primeira questão, para ver se tu terias ideia de como começá-la. Deixa eu pegar aqui. É sempre um probleminha geométrico a primeira. Se é que a gente já não fez esse problema, eu já fiz tantas vezes ele que talvez uma delas foi contigo. Deixa eu pegar aqui. É um de um paralelogramo meio virado, uma parada assim. Deixa eu salvar por aqui. Aí. Lembra disso? Esse aí acho que ainda teve no meu exame. Não fizemos este, então. Esse é o exame de 2022 ou 21. 2021. Então eu acho que fez esse, sim. Não, mas sozinho. Mas já foi há algum tempo, já não me lembro. Eu não te lembro? Qual das seguintes equações define uma reta perpendicular à reta EF? A reta EF, que passa no ponto E. Hum. Bem, dá para pensar de várias formas isso, né? O que seria uma reta perpendicular à EF? Como pensá-la matematicamente com as informações que nós temos Retas aqui? perpendiculares vezes uma da outra dá zero. Acho que é sim. Sim, a combinação, o produto escalar, né? Sim. Sim. Mas é que a gente tem a reta EF fazendo parte de um plano, né? Ah, sim. Então é perpendicular ao plano. Ué, E uma característica dos planos é que eles podem ser descritos pelo seu vetor normal, sim. que nesse caso aqui vai ser perpendicular à reta EF. Então tem algumas formas de tu pensar esse problema. Bem, pode também pensar em justamente pegar os valores aqui e já fazer combinação, produto escalar, né? Porque eu acho que já que tu falou do produto escalar, né? Porque, bem, esse aqui é o vetor diretor da reta Sim. EF. E aqui são os vetores diretores dessas retas que se dizem ser perpendiculares, né? Então a ideia é se tu não lembrasse de como fazer, né? Problema, faz esse produto escalar e vê quando dá zero. Que tal? Tem como tu fazer isso? Sim. Tu lembra que o produto escalar é x com x, y com y, z com z, né? Sim, sim, sim. Pois som. Tá bom, preciso ir no banheiro, só um instante.
E aí, encontrou qual produto escalar dá zero? Ainda estou aqui um bocadinho coisa. Um bocadinho coiso? Não entendi. Preso. Ah, preso. Tu não conseguiu fazer o produto escalar, então? Ou Não. foi outra coisa? O problema foi no produto escalar mesmo. Tá bom. Não tem segredo, tá? Isso aqui é bem simples, ó. É simplesmente multiplicar as componentes. X com x, y com y, z com z. Tô pegando ali da reta, e agora eu vou pegar o A aqui. Aí você multiplica primeiro com primeiro. Vai dar menos 6. Sim. Agora o segundo com o segundo vai dar mais 6. Ok, era isso que eu me estava a esquecer, que era mais no final, ok. É mais. Porque é um escalar, então tem que dar um Sim. número, não um vetor, certo? Então, ó, primeiro já deu 0. Mas isso tá me cheirando mal. Vamos fazer a próxima. Mentira, eu já sei o que vai acontecer aqui. Isso não vai ser suficiente, já tô te dando um spoiler. Vamos fazer esse produto escalar aqui. Esse com esse vai dar 0. Esse com esse vai dar menos 6. E esse com esse vai também dar menos 6. Isso deu menos 12. Então essa não pode ser a resposta, definitivamente, porque não deu 0, né? Não é perpendicular. Então tá, agora tu pode fazer os outros dois só, C e D. Vamos ver se outro dá 0. Lembra que pode existir várias retas perpendiculares, né? Sim. Agora, perpendicular que passa no ponto específico que ele está dizendo, só uma. Este também vai dar 0. O C também deu 0? Sim. Good. E o D? Não, não. Deu 0, sim. O D. Não, o D dá menos 12 outra vez. O D não deu 0, então. Então só pode ser o A ou o C. Perfeito. Então agora que você sabe que só pode ser o A ou o C, o que você vai fazer para verificar isso? Levando em conta uma informação muito importante. Ponto E, né? Qual que é o ponto E? 7,15. Então, a ideia é tu ver se essas retas que você disse que podem ser a resposta certa passam por esse ponto, né? Uhum. Como é que você vê se elas passam? Como é que era? Uh, era trocar o XYZ pelo E, pelo Perfeito. 7215. Justamente porque essa equação ela te diz exatamente isso, ela te diz pontos da reta. Então, se o ponto E fizer parte da reta A, então a resposta é A. Se ele fizer parte da reta C, então a resposta é C. Não vai ter como ser perpendicular e fazer o ponto fazer, né, parte das duas. Isto era aquela que depois se dividia em. Como é que se chama aquela equação que basicamente fica uma em cima da outra com uma chavinha? Que eu já não me lembro o nome. Simétrico? Não. Não precisa disso. Não? Só precisa de fato substituir no lugar do XYZ esse valor, tá? Mas percebe que tem o K, né? Sim, o Então cabo. esse K que é o detalhe. Para que o ponto faça par da reta, vai ter que ser o mesmo K nas três equações que tu vai encontrar. Porque tu vai criar uma equação para x, uma para y e uma para z, entendeu? Sim. Então tu vai jogar o x aqui, vai dizer que x é igual a 7 mais k vezes 2. Para o y a mesma coisa, tu vai dizer que o y, a coordenada y do ponto E, que é 2, né, vai ter que ser igual a
Menos 3 mais Ok. K, menos 3K, né? E assim vai, sacou? Daí se nas três equações tu tiver o mesmo valor de K, significa que faz Ou seja, sentido que esse fica ponto está mais. na reta. Depois ensinamos a fazer com a tabela, com aquela tabela que é a chavinha. Tabela? Não uma tabela, Não, é a chave, eu não sei o nome. Eu posso mandar foto. não, não, não precisa. Por quê? Porque a reta já foi expressa aqui no Uhum. formato vetorial. Não precisa trocar de formato, é só fazer a substituição mesmo. Ok. Então é 7 mais 7 é igual a K2, é isso? Isso. Ok. Temos que o primeiro capa é igual a 7, que é 2 capa, Aham. e o Os três segundo. capas tem que ser o mesmo, tá? É só uma Sim, letra. sim, sim. Vamos ver se vai dar o mesmo valor no próximo. Se der, provavelmente essa é a resposta Não, certa. não é. O próximo dá menos 1 é igual a menos 3 capa, fica capa igual a 1 terço. Tu Ou não? substitui o Y do. Tá, tu estás falando do Y, né? Então tu vai falar Sim, sim, que sim, 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 sim. 2. Tá falando que 2 igual a menos 3 mais 2 igual a menos 3 menos 3K. Então não deu 7, né? Que nem na primeira ali. Sim, não Não deu. é essa, então. Então tem que escrever a C. Se quiser testar a C, eu simplesmente disse que ela é a resposta certa. Mas seria bom testar a C e ver se o K é o mesmo. X7 igual a 7 mais capa 0. Beleza, 7 igual a 7 tá certo já na C. Y. 2 igual a menos 10 mais 3K. Então passar para o outro lado vai ficar 12 dividido por 3. O K seria 4 aqui na C. Vamos ver se o Z vai dar 4 também. 15 igual a 3 mais 3K. Passa para lá, 12 divide Dá 4. 4. Então a resposta certa é a C, beleza? Sim. Show, então entendeu? É assim que faz. É uma forma de fazer, melhor dizendo, né? Outra forma, talvez mais trabalhosa, fosse você encontrar a equação do plano, né? Buscar ali uma reta, a equação do plano, né, fundamental lá, onde os coeficientes das letras que definem o plano são justamente as coordenadas do vetor normal, né? Então são coisas assim um pouco mais complexas, beleza? Sim. Mas também daria. Então tá, Miguel, é isso aí. Acho que foi top hoje. Aí quando tu souber os teus horários aí, me Da avisa segunda, que já sei, já sei, já sei. Agora já já, sabe. já tem andado a sair mais cedo. Eu Ah, vou é? ter que só aqui ver. Segunda, tem alguma livre? Eu tenho alguns horários livres. Eu tenho, por exemplo, das 11 às 13, das 14 às 5. Eh, Deixa eu ver. Do meio-dia às 13 dava. Segunda. Então eu já anotei aqui. Meio-dia às 13, ok. E depois talvez. Deixa eu ver quantas é que eu tenho livre. Eu tenho bastante tempo livre na quarta e na quinta, tá? De enviar aqui. Isto é o meu horário. Para a próxima semana é. Ah, ok, dia 10. 12, 13. Ok. Pronto, só para a próxima semana trabalhaste segunda, terça e depois já não. Já é depois. Isto é o quê? Quinta. Quarta-feira dava. Ah, não, quarta-feira tem aulas eh, até ao meio-dia e meia. Pronto, só me consegui despachar mais ou menos lá pela uma. Quinta-feira Que dava a que horas? horas? Quinta-feira sai às. Também sai ao meio-dia e meia.
Portanto, há uma. Eu consigo a partida uma. Então as uma. Vou marcar aqui. Pronto. Semana que vem, então, a princípio, segunda, meio-dia, quarta, a uma, ok? Ok. Então tá bom. Tchau, até. Tchau.